Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Todo Dia é Dia de Neuro. E aqui nesse canal nós falamos sobre neurociência, neuroanatomia e neurofisiologia de uma forma muito simples e didática. Então, se você quer aprender tudo sobre neuro, eu quero te convidar para você se inscrever no canal, você ativar o sininho para assim que eu postar algum vídeo você já receber notificação e não perder nenhum vídeo dessa série, mas também para você curtir esse vídeo aqui para ele mandar para mais pessoas. E o tema de hoje é sobre vícios. Como que o vício interfere no nosso cérebro e o porquê algumas pessoas são viciadas em algumas coisas. Então vamos entender a fundo sobre vícios? Então, antes de tudo, antes da gente entender sobre vícios em si, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. As palavras vício, a palavra compulsão e a palavra hábito, para o nosso cérebro significa a mesma coisa. Para ele não tem diferença nenhuma. Se é um hábito, se é um vício ou se é uma compulsão. Raíssa, me explica direito sobre isso. Por quê? Para o nosso cérebro, todas essas três coisas vão desencadear o mesmo sistema, que é o sistema dopaminérgico. Apesar do nosso cérebro saber que um vício é uma atividade maléfica para o nosso organismo e que o hábito é uma coisa benéfica para o nosso organismo, para ele não tá nem aí. Ele vai só automatizar essa ação para ativar o mesmo sistema, o sistema dopaminérgico. A gente só pôs palavras diferentes para cada uma dessas ações, né? O vício é uma atividade maléfica, automática, que vai desencadear o nosso sistema dopaminérgico. O hábito é uma atividade benéfica, que vai ser automática, que vai desencadear o sistema dopaminérgico. E a compulsão também é uma atividade automática, que também desencadeia o mesmo sistema, o sistema dopaminérgico. E quando a gente fala do sistema dopaminérgico, nós estamos falando da dopamina. Dopamina que está muito relacionado com a nossa motivação. E por isso que essas três palavras para o nosso cérebro é a mesma coisa. Todos esses vão causar motivação e uma recompensa para o nosso organismo e que vai liberar várias ações. O vício vai ter uma recompensa ruim para o nosso organismo, mas para o nosso cérebro a recompensa vai liberar dopamina, então vai ser uma recompensa satisfatória para o nosso cérebro. O hábito vai dar uma recompensa boa para o nosso organismo, mas para o nosso cérebro também vai liberar a mesma sensação de prazer, de motivação e de continuar aquele hábito. E a compulsão também. Então, a compulsão, por exemplo, por alimento também vai liberar esse mesmo sistema de prazer quando eu ingiro o alimento. Porém, o nosso cérebro se torna sensível a esses comportamentos. Raíssa, o que isso quer dizer? Apesar de ser uma coisa automática, tanto vício, quanto hábito, quanto compulsão, ela pode se modificar no nosso cérebro por conta de comportamentos ou de experiências nossas, que é a nossa neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar de acordo com ambientes, de acordo com experiências. Então, sim, é possível um hábito bom se tornar um vício ruim, coisa ruim, ele se modificar para um vício ruim, ou um vício se modificar por conta de um hábito bom. Então, por exemplo, se você tem um vício, vamos supor, com bebida alcoólica, e começar a frequentar ambientes, começar a ter experiências com pessoas que não bebem nenhum tipo de bebida alcoólica, mas que fazem uma atividade física, você pode alterar esse vício seu ruim para uma atividade física, é o mesmo sistema. E aí você tá num ambiente, uma experiência diferente que propicia a você mudar esses hábitos. A mesma coisa, uma pessoa extremamente saudável, ativa, que faz atividade física, começa a frequentar ambientes que utilizam droga, ou ambientes que só comem mal, ou as pessoas só bebem, ela pode se modificar e perder esse hábito bom dela e ir para um vício ruim por conta do ambiente da experiência. Então, por conta dessa neuroplasticidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar, isso pode acontecer. E aí, ele se torna sensível, inclusive, por exemplo, se a gente comer algum alimento estragado. Então, se você pedir uma comida, essa comida veio estragada, você pode ter vários tipos de adaptações e que o nosso cérebro fica sensível. Ou você pode nunca mais comer esse alimento, então muitas pessoas não comem pro resto da vida, outra por algum tempo, algumas décadas, ou você pode não querer mais ir neste local específico, porque você teve a experiência ruim neste local. Então, o nosso cérebro é sensível a ambientes, a experiências, a coisas específicas por conta desses vícios. Então, por exemplo, antigamente, cigarro era
bonito, era legal, era da hora. E além disso, você poderia fumar em qualquer ambiente que seja. Poderia ser na sua casa, num restaurante, num cinema, não importa se era um ambiente aberto ou fechado. Então, muito antigamente era legal o cigarro. E é o que acontecia, que o cigarro é um dos vícios, principalmente para as pessoas mais idosas, mais difíceis de se quebrar. Porque tudo era um gatilho pro cigarro. Ah, você vai na varanda pra fumar. Ah, você vai tomar um café. Nossa, mas aí eu sempre fumo depois de tomar um café. Então, tem muitos gatilhos pro cigarro. Hoje em dia, já não libera mais tanto assim. Então, se você tá num restaurante, você tem que sair do restaurante pra fumar. Se você tá num cinema, você tem que sair do cinema pra fumar. Não são todos ambientes que aceitam cigarro. Então, antes a pessoa fumava assim, tô no escritório, tô trabalhando e tava ali fumando. Hoje em dia, não pode isso. Então, o que acontece por conta do ambiente mudar, a gente não vê mais tantas pessoas fumando igual antes. Porque o nosso cérebro é sensível a esse ambiente. A mesma coisa da comida estragada. Então você pode não querer mais ir nesse local ou não comer essa comida específica por conta da experiência que você teve. Mas tudo bem, Raíssa, como que desencadeia esse vício? Por que acontece esse vício? O que acontece no nosso cérebro que a gente fica viciado em alguma coisa? Antes de tudo, para acontecer, para ativar todo esse sistema dopaminérgico, nós precisamos de um gatilho, de um estímulo. Igual o exemplo que eu dei do cigarro, a pessoa, por exemplo, ela ia na varanda e ela lembra que toda vez que ela ia na varanda ela fumava. O ir para a varanda é o gatilho que ela tem para ativar esse sistema dopaminérgico. Então a gente já tem vários estudos, por exemplo, com macacos, com ratos, onde mostram, por exemplo, tem um estudo de ratos onde colocaram um rato em uma caixa, e toda vez que o rato ia lá e apertava uma alavanca, liberava uma aguinha com açúcar para ele. E o que acontece é que aquilo foi o gatilho, e ele começou a entender que toda vez que ele apertava essa alavanca, ele recebia uma recompensa, que era água com açúcar. E aí? Ele começou a fazer mais isso, então ele ativou mais esse sistema. Então ele tinha o gatilho, que era sempre que ele apertava a alavanca. Se eu tirar a alavanca desse ratinho, ele não tem o gatilho, ele não vai desencadear a ação. Entendeu? É a mesma coisa no nosso organismo. E é o que eu dei exemplo de, por exemplo, de hábitos. Se você não tem o gatilho que te ativa o hábito, você perde a ação e o sistema dopaminérgico. Então, para você ativar esse sistema dopaminérgico, o que você precisa primeiro é de um estímulo, de um gatilho. E aí entra muito, por exemplo, a pessoa, igual eu te falei, se a pessoa mexe com droga, o ambiente que ela convive, os familiares, os amigos, todo esse ambiente é um gatilho para que ela mexa. Então, os amigos todos mexem, a família tem gente que mexe, onde ela mora só tem gente que mexe, é muito difícil ela quebrar esse vício, porque o ambiente o tempo inteiro tá dando gatilho pro cérebro dela, olha, eu quero de novo, eu quero de novo, eu quero de novo. É muito difícil ele quebrar esse vício. Porém, se ele muda o ambiente, se ele muda o gatilho dele, ele não tá mais perto do que ativa, é muito mais fácil. Então, pra gente conseguir ativar esse sistema dopaminérgico e liberar a dopamina, a gente precisa de um estímulo. E quando libera a dopamina, apesar da dopamina estar relacionada com o prazer, ela está relacionada principalmente com motivação. E aí entra o vício. Eu tenho um estímulo, eu tenho a liberação de dopamina, e essa dopamina faz eu ter motivação. Então essa motivação é um ciclo vicioso, faz eu querer ter o estímulo de novo, porque aquilo me deu prazer, aquilo me deu uma recompensa gigantesca. Então a dopamina está muito relacionada com a nossa recompensa. Então, por exemplo, se toda vez que eu beber água, eu liberar o sistema dopaminérgico, ter uma recompensa, sentir uma recompensa para aquilo, eu começo a ficar viciada em beber água. Então começa a ter o hábito de beber água porque aquilo ativou esse mesmo sistema. Vocês estão conseguindo entender como que funciona com o nosso cérebro? Por isso que não tem diferença. Tudo que liberar dopamina, tudo que ativar esse sistema vai dar essa motivação, essa recompensa. Por isso, hábitos e vícios e compulsão são a mesma coisa para o nosso cérebro, porque os três vão ativar o mesmo sistema. Raíssa, você tá falando de sistema dopaminérgico, me explica mais sobre ele. O sistema dopaminérgico é um conjunto de estruturas no nosso cérebro que vão ter diversas estruturas que vão desencadear toda essa parte de motivação e de recompensa. Então a gente tem diversas áreas, como o nosso córtex pré-frontal vai estar relacionado com o sistema dopaminérgico, o nosso corpo estriado, onde vai produzir a nossa dopamina, o nosso hipotálamo tá aqui embaixo, nós temos a nossa substância negra que também vai produzir a dopamina, pertinho nós temos o nosso bulbo olfatório e nós temos o nosso córtex entorrinal. Tudo isso vai estar relacionado com o nosso
sistema dopaminérgico. Mas, Raíssa, me explique que o bulbo olfatório tem a ver com isso. Muitas coisas são desencadeadas pelo cheiro. Então, apesar de eu falar pra vocês, o sistema dopaminérgico é essas estruturas, porém, ele vai estar relacionado com todo o nosso cérebro. Muitas coisas, muito gatilho nosso, muito estímulo nosso pode ser visual. Então, nossa, toda vez que eu vejo, vamos supor, a academia, toda vez que eu olho uma academia específica, me dá vontade de fazer academia. Então, me dá vontade de fazer a musculação. Esse é um gatilho visual. Ou você sentir o cheiro de uma comida específica, o cheiro do cigarro. Até muitas pessoas, depois que param de fumar, elas ficam muito tempo sentindo o cheiro. Põe o cigarro perto do nariz para sentir o cheiro, porque isso vai ativar o nosso sistema dopaminérgico. Então, como se ela estivesse fumando, mas ela não tá ingerindo, assim, o cigarro diretamente. Mas o cheiro tá ali, como se fosse tampando o estímulo dela, certo? Então, o que acontece é todos os nossos sentidos estão relacionados com o nosso sistema dopaminérgico, porque todos os nossos sentidos podem desencadear. A audição, sempre que eu escuto uma sirene específica, eu lembrava disso que eu fazia. Então, por exemplo, sempre que eu escutava a campainha, consequentemente, eu já pegava o cigarro e saía pra fumar. Então, todos os nossos sentidos estão relacionados porque eles todos são estímulos para liberar a dopamina. Então, apesar desse daqui ser o nosso sistema dopaminérgico, não é só essa estrutura que está relacionada. Raíssa, mas e aí? Qual dessa a gente sabe que no nosso sistema dopaminérgico nós temos vias? Nós temos 4 vias relacionadas com o sistema dopaminérgico, mais uma principal está conectada com o vício, que é a nossa via mesolímbica. Essa via tem o nosso núcleo accumbens e a área tegumentar ventral, tá ali relacionado também, nós temos o nosso corpo estriado, a substância negra, mas a nossa via mesolímbica tá ali. A área tegumentar ventral aqui embaixo, o nosso núcleo accumbens, que está conectado com o nosso córtex pré-frontal. Essa via está muito relacionada porque o nosso córtex pré-frontal, a gente vai ver mais pra frente, que ele tá na nossa tomada de decisão. E aí, quando eu falo liberação de dopamina e a tomada de decisão, complicou na questão de vícios. Então vamos entender mais a fundo disso. Nessas áreas, nosso núcleo accumbens, nossa área tegumentar ventral e o nosso córtex pré-frontal, nós temos neurônios dopaminérgicos. Em um outro vídeo aqui, eu já expliquei sobre os tipos de neurônios, como que funciona isso e mais ou menos sobre os neurônios dopaminérgicos. Neurônios dopaminérgicos, eles são responsáveis por liberar a dopamina. Então aqui, nós temos o neurônio pré-sináptico, que está antes da sinapse. Nesse neurônio pré-sináptico, nós temos vesículas. Dentro dessas vesículas, nós temos a dopamina. Quando tem um estímulo, um gatilho, esse neurônio ele vai sofrer um potencial de ação que vai chegar aqui no final, no nosso terminal axonal, fazer com que essas vesículas liberem essa dopamina aqui na fenda sináptica. Essa dopamina, ela vai agir em receptores de dopamina. Nós temos D1, D2, D3, D4, D5. E esses receptores vão estar localizados em áreas específicas do nosso cérebro. E essa dopamina vai se ligar no receptor e vai dar a nossa motivação, o nosso prazer, a nossa recompensa. Ok, Raíssa, mas aí agora o que tem a ver isso com vício? Toda vez que eu tenho um estímulo, um gatilho, esse processo acontece. Eu libero dopamina e a dopamina me dá prazer, me dá recompensa. Mas esse sistema aqui, ele tem uma sensibilidade também. Então você já deve ter ouvido falar, a pessoa antes tomava uma dose de cachaça, porém ela começou a tomar 2, começou a tomar uma garrafa inteira e hoje ela bebe 3 garrafas por dia de cachaça. Por que acontece isso com a pessoa? O que acontece é o que a gente chama de down regulation, que é o que? Esses receptores de dopamina aqui, eles começam a perder a sensibilidade da dopamina. Então antes, o gatilho que era uma dose de cachaça não é o suficiente, porque ela vai liberar a dopamina, porém eu vou ter menos receptores ali para receber. Então, para o nosso cérebro, a sensação que ele vai ter é que veio pouca dopamina. Mas não é que veio pouca dopamina. A quantidade de dopamina que foi é a mesma coisa. Porém, os receptores aqui, ó, o processo de down regulation, antes eu tinha 2 receptores e ali liberava as dopaminas, a dopamina conectava nesse receptor aqui e desencadeava a ação. Só que a gente começou a ter um processo de down regulation, onde esses receptores eles podem se internalizar e eles
começam a perder os receptores que ficam ali na membrana, ali perto da nossa fenda sináptica, que é onde a dopamina é liberada. Então a dopamina começa a ser liberada aqui na fenda sináptica, só que ao invés de eu ter 5 receptores, eu tenho um único receptor. Então, para esse neurônio pós-sináptico aqui, nossa, ele tá gritando, tá vindo pouca dopamina, me manda mais dopamina, porque não tá sendo o suficiente. Porém, nunca vai ser suficiente, porque eles estão perdendo a quantidade de receptores ali. A dose começa a ser maior, porque ele precisa entender assim, nossa, eu vou mandar mais receptor para ver se eu tenho esse estímulo maior. Cada vez ele pensa em mandar mais dose, cada vez eu aumento a dose, para eu tentar liberar mais dopamina. Mas o problema não é a dopamina, o problema é o receptor que a gente tem ali. Então o que acontece, essa down regulation, é que eu começo a internalizar esses receptores e eu começo a perder o efeito. Raíssa, mas isso é irreversível? Se eu internalizar esses receptores, então pra sempre vai acontecer isso? O que a gente fala é que a gente precisa acabar com o vício. Vocês já ouviram falar isso? Que é acabar com o vício por conta de um outro vício? Basicamente é isso. A gente precisa dar um outro gatilho, às vezes ativar uns neurônios diferentes para ter a mesma recompensa. Porque se eu for com esse mesmo gatilho, o caminho do neurônio vai ser o mesmo. A gente fala sobre redes neurais, são vários neurônios que vão estar conectados para desencadear uma ação. E aí, o caminho vai ser o mesmo, ele vai chegar ali, não tem receptor suficiente. Claro, de acordo com que a gente vai desensibilizando a pessoa com aquele estímulo específico, vai voltando esses receptores para a membrana, porque eles não morrem, os receptores não morrem, eles ficam internalizados, e aí depois vai tendo essa volta dos nossos neurotransmissores. Mas esse processo é o que a gente chama de abstinência. Por quê? Os receptores estão voltando para a membrana e eu não tô dando o estímulo para ele, eu não tô dando a dopamina para esse receptor. E aí todo esse tanto de receptor que tá voltando para nossa membrana, mas ele não tá recebendo nada, para isso é como se fosse assim, uma frustração para ele. Fala assim, nossa, eu tô aqui, não tá faltando, agora eu tô aqui, não tem nada vindo. E isso causa o processo de abstinência. Então esse neurônio dopaminérgico, ele vai, não só o dopaminérgico, isso pode acontecer com todos, aquele todo excesso faz mal. Então, não dá pra gente falar assim, não, é só esse sistema. Não, todo excesso faz mal. E aí, o que acontece é que esse neurônio dopaminérgico cada vez vai precisando de mais e mais e mais doses. Tem até um vídeo que é famoso, que é mostrando um patinho. Ficou muito famoso esses tempos no Instagram, que é um patinho, que ele vai lá, chega num negocinho amarelo, e ele engole esse negocinho amarelo, ele tem a sensação que ele está voando. E aí, quando vê, ele cai. E aí ele vê lá na frente essa substância amarela de novo, ele corre pra pegar essa substância amarela e ele voa de novo. Porém, ele voa cada vez mais baixo, cada vez mais baixo. E daqui a pouco ele toma a mesma quantidade do negócio amarelo e não consegue voar. E aí ele começa a querer cada vez mais aquilo e a correr mais atrás daquilo. Isso é o nosso sistema dopaminérgico. Você tem um estímulo, você libera muita dopamina e acha que tá nas nuvens, porém, com o tempo, a gente vai dessensibilizando esses receptores e esses receptores vão ficar cada vez menos recebendo dopamina e aí o estímulo diminui. E você precisa de mais estímulo, de mais droga, de mais cigarro, de mais bebida para ativar esse sistema de novo. E aí eu falei para vocês que tem o córtex pré-frontal. Raíssa, o que tem a ver o nosso córtex pré-frontal? Então, no nosso córtex pré-frontal, nós temos 3 principais áreas dele, o dorso lateral, o ventro lateral e o órbito frontal. E quando estamos falando de vício, o principal é o ventro medial. O ventro medial ele está relacionado com a nossa tomada de decisão, relacionado com o nosso sistema olfatório, com a área tegmentar ventral, com regular as nossas emoções, a capacidade de julgamento, coragem, supressão de emoções negativas, culpa e vergonha. E aí, quando a gente está falando de vícios, esse córtex pré-frontal é totalmente disfuncional. Esse sistema todo causa uma disfunção nesse córtex e eu não consigo mais tomar a minha decisão efetiva. Falar assim, essa bebida é maléfica para o meu organismo, eu não vou tomar ela. A gente sabe que é maléfica, mas o sistema tá tão assim ativado para ele que para o nosso cérebro não importa, ele só quer a recompensa. É como se ele fosse egoísta, ele, eu só quero o resultado final, não importa o que vai acontecer com o resto do corpo, eu não tenho nada a ver com isso. Basicamente é isso que ele pensa. Além disso, a capacidade de julgamento, culpa e vergonha. A gente se sente culpado, então no caso, uma compulsão alimentar, muitas vezes sente culpado, mas ela não consegue sair daquele sistema. Porque, gente, já é tão internalizado aquilo, o gatilho já é tão fácil,
Que antes o gatilho era, por exemplo, você ir no bar e tomar uma bebida. Depois o gatilho era só de você ver o amigo que você via no bar, já é o gatilho pra você tomar aquela bebida. Ou, por exemplo, o estresse. Ah, nossa, você começa assim, hoje o trabalho foi cansativo. Hoje, nossa senhora, foi pesado o dia. Eu vou tomar uma cervejinha só pra desestressar. Só que nisso, o trabalho é cansativo todo dia. Pode ser estressante quase todo dia. Então aí você começa, hoje eu mereço, hoje eu mereço, hoje eu mereço. Daqui a pouco já tá sendo todo dia você merece. E aí todo dia você merece, você já ativou esse sistema. E aí nem precisa mais, às vezes o dia no seu trabalho foi lindo, não teve problema nenhum, não teve estresse nenhum. Porém você acostumou, todo dia você chegar em casa, depois do trabalho você beber bebida. Então o primeiro que era o gatilho antes, que era você estar estressado num dia de trabalho, cansativo, já não precisa mais do estresse para bebida. Agora é só o motivo de você chegar em casa, que antes você era estressado no trabalho, estresse, eu chegava em casa e bebia. Então agora é só o motivo de você chegar em casa, você já ativa esse sistema. Não estou falando que você não precisa chegar em casa, não é isso. Mas o que eu estou falando é que os gatilhos são muito fáceis e cada vez o gatilho também fica mais fácil de ativar esse sistema. Então, gente, vício é complexo, tem muitas áreas cerebrais relacionadas, tem muita coisa relacionada a vícios, mas é muito interessante a gente entender que vício, compulsão alimentar e hábito é o mesmo sistema. Então, como que você pode quebrar um vício? Mudando o ambiente, mudando a experiência. Porque se é a mesma coisa de um hábito, o que modifica um vício de um hábito? Ah, ser maléfico ou benéfico para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para ele sabe que é ruim, mas pra ele não tem nenhuma importância. Então não é isso que vai mudar, não é ele saber se é bom ou se é ruim que vai mudar, e sim o ambiente que ele frequenta, as amizades que ele frequenta, tudo que ele frequenta que desencadeia esse vício. Então a gente tem que ver o desencadeantes do vício, o que tá desencadeando isso? É o trabalho? É os amigos? É a família? São as palavras? São o quarto? O que desencadeia esse vício? E a gente tentar tirar o máximo que conseguir, a gente sabe que não consegue às vezes tirar, mas tirar o máximo que conseguir desse ambiente que tá ali desencadeando, essas experiências que tá desencadeando, mas mais importante que isso, enfiar alguma coisa boa no lugar, algum hábito no lugar, porque aí sim você tá liberando a dopamina pro seu organismo, pra ele não sentir tanta falta daquilo, então você tá ativando o mesmo sistema no lugar de uma coisa maléfica, uma coisa benéfica. Gente, então sobre vício é isso. Um beijo, até o próximo vídeo.